Você não precisa ser rei para ser levantado por Deus. Basta chorar pelo que ele ama. Neemias era apenas um copeiro. Sim, aquele que provava o vinho do rei antes que ele bebesse, para garantir que não havia veneno. Vivendo na grandiosidade do palácio de Suzã, capital do Império Persa, Neemias podia parecer alguém de confiança, mas não era influente, não era general, não era sacerdote, era servo, mas havia algo que queimava dentro dele, algo que o palácio não podia apagar. Certo dia, seu irmão Hanani chegou de Judá com alguns homens. Neemias foi ao encontro deles, não pediu novidades sobre o trono ou sobre a economia. Ele fez apenas uma pergunta: como estão os sobreviventes? Como está Jerusalém? E a resposta veio como uma facada. Os que escaparam do cativeiro estão em grande miséria e desprezo. Os muros estão derrubados, as portas queimadas a fogo. Neemias 1:3. Aquela frase caiu como um trovão dentro do peito de Neemias. Ele não tentou esconder. Sentou, chorou. Durante dias, talvez semanas. Não comeu, não dormiu direito. A angústia virou jejum. O lamento virou oração. E então o copeiro se levantou. Neemias não pegou em armas, não escreveu discursos. Ele se colocou de joelhos. Ouve, Senhor, a oração do teu servo. Confesso os pecados que nós temos cometido contra ti. Neemias 1:6. Ele não culpou o rei, nem a Babilônia, nem os vizinhos de Jerusalém. Ele assumiu a dor como sua, como se dissesse: se eu estou confortável no palácio enquanto a cidade santa está em ruínas, então eu também pequei. Isso é raro, isso é poderoso. Neemias sabia que o chamado de Deus não chega apenas aos líderes visíveis. Às vezes, ele vem no silêncio do quarto, em meio às lágrimas de um servo qualquer, quebrado, mas disponível. Foi ali que Deus começou a escrever a história de restauração. Você já chorou por algo que não era diretamente seu? Já sentiu o coração arder por uma causa que parece maior que você? Neemias mostra que a reconstrução de um povo começa no quarto secreto, não na praça pública. É no lamento que Deus encontra os seus construtores. Quando o coração já está em ruínas, Deus prepara portas abertas onde ninguém vê caminho. 4 meses se passaram desde que Neemias chorou pela primeira vez. 4 meses de jejum, de orações escondidas, de lamentos silenciosos. Mas por fora, ele seguia trabalhando como copeiro. Era preciso servir o rei Artaxerxes com semblante sereno, mesmo que por dentro carregasse os escombros de Jerusalém no peito. Até que um dia o rei notou: por que estás triste se não estás doente? Isto só pode ser tristeza do coração. Neemias 2:2. Neemias congelou. Ninguém podia entristecer-se diante do rei. Era perigoso, mas ali, exposto, ele fez o que sempre fazia. Orou ao Deus dos céus, mesmo sem sair do lugar. E então respondeu: como não estaria triste se a cidade dos sepulcros dos meus pais está em ruínas e suas portas queimadas? O rei ouviu e perguntou: o que você quer? Era a brecha. Neemias respirou fundo, pediu permissão para ir. Pediu cartas reais para passar pelos territórios inimigos. Pediu madeira para reconstruir. E o incrível aconteceu. E o rei me concedeu, segundo a boa mão de Deus sobre mim. Neemias 2:8. Neemias não recebeu só autorização. Recebeu também uma escolta real. Saiu de copeiro e chegou como governador. O homem que chorava em silêncio agora cavalgava com escolta, como resposta viva de que o céu ouve os que clamam por Jerusalém. Mas nem todos se alegraram. Sambalate, Tobias e Gesem, 3 nomes que se tornarão pedras no caminho, ficaram perturbados. Eles não se opuseram com espadas, ainda, mas zombaram, desconfiaram, riram. Mesmo assim, Neemias não respondeu à zombaria com agressividade, apenas avançou. Caminhou em silêncio pelas ruínas. Viu o que ninguém queria ver: cinzas, destroços, vergonha. À noite, sozinho, cavalgou entre os restos da antiga glória. E quando tudo parecia perdido, ele reuniu o povo e disse:
Vede a miséria em que estamos, levantemo-nos e edifiquemos. Neemias 2,17. Eles disseram sim, o povo que antes gemia se levantou, porque alguém acreditou, porque alguém chorou e orou antes de agir. Às vezes, a reconstrução começa quando você pede com ousadia o impossível. Neemias pediu, e Deus moveu reis, cartas, recursos e corações. Agora a missão tinha um líder, mas os inimigos também tinham olhos. Reconstruir uma cidade começa por colocar cada tijolo no seu lugar e cada coração no seu propósito. Neemias estava agora diante de um povo ferido, cansado, mas sedento de restauração. Ele não chegou com promessas vazias. Chegou com os olhos molhados e as mãos firmes. Era tempo de reconstruir, e não apenas os muros. Era tempo de levantar dignidade, memória, fé. Mas como reconstruir algo tão grande? Como liderar um povo que nem acredita mais que é possível? Neemias começou com organização. Chamou famílias. Dividiu tarefas. Não havia espaço para estrelismo. O sumo sacerdote Eliasibe e seus irmãos sacerdotes começaram o trabalho, mas logo em seguida, artesãos, ourives, perfumistas, até donos de comércio se juntaram à obra. Cada um reconstruía uma parte do muro, em frente à sua casa. Neemias não esperava que todos tivessem força igual. Ele sabia que o mais importante era a disposição do coração. Por isso, registrou nomes. Cada trecho da obra era associado a alguém. Cada pedra recolocada tinha o suor de um servo comprometido, mas nem todos quiseram participar. Alguns nobres de Tecoa não se sujeitaram ao serviço do Senhor. Neemias 3:5. Gente que se achava grande demais para se sujar com tijolos. Neemias não discutiu, apenas anotou, porque Deus vê quem reconstrói e quem apenas observa. Enquanto isso, os inimigos continuavam rindo. Sambalate zombava. O que esses fracos judeus estão fazendo? Vão restaurar em um dia? Até uma raposa derrubaria esse muro ridículo. Tobias ria junto. Mas Neemias não revidou. Ele orou. Ouve, ó nosso Deus, porque estamos sendo desprezados. Não encubras a sua iniquidade e que o pecado deles não seja apagado. Neemias 4:4-5. Em vez de palavras, Neemias respondeu com tijolos. Dia após dia, o muro ia subindo, parte por parte. A cidade ainda parecia um campo de guerra, mas já era possível ouvir o som da esperança batendo com martelos. Enquanto alguns misturavam argamassa, outros vigiavam com lanças. Eles edificavam e protegiam, trabalhavam com uma mão e seguravam a espada com a outra. Porque toda reconstrução espiritual exige vigilância. Você já tentou recomeçar enquanto alguém ria do seu esforço? Neemias te mostra. Não se responde à zombaria com raiva, mas com continuidade. O inimigo grita, porque está começando a perder. Continue construindo, mesmo que com uma mão só. Quando o inimigo percebe que você está avançando, ele para de zombar e começa a ameaçar. O muro já estava chegando à metade da altura original. Algo extraordinário acontecia. Um povo quebrado por anos de vergonha agora pegava em ferramentas com os olhos acesos. Cada pedra recolocada era como uma cicatriz sendo fechada. Mas quanto mais os muros subiam, mais os inimigos se enfureciam. Sambalate, Tobias, os árabes, os amonitas e os asdoditas formaram uma aliança, não mais zombarias. Agora, conspirações. Eles tramavam atacar de surpresa e confundir os trabalhadores. Mas Neemias viu antes. Ele não esperou o ataque para se preparar. Montou vigias dia e noite. Disse ao povo: não os temais. Lembrai-vos do Senhor, grande e temível, e pelejai por vossos irmãos, vossos filhos, vossas filhas, vossas mulheres e vossas casas. Neemias 4:14. Aquilo não era só construção, era guerra espiritual. A partir daquele dia, metade dos homens trabalhava e a outra metade segurava lanças, escudos e arco. Os que construíam tinham espada na cintura.
Até o homem que tocava a trombeta ficava ao lado de Neemias, e ele dizia: Onde ouvirdes o som da trombeta, ali vos ajuntareis conosco. O nosso Deus pelejará por nós. Neemias 4:20. Mas havia cansaço. As forças diminuíam. Alguns diziam: Os carregadores estão exaustos, há muito entulho, nunca conseguiremos. Neemias escutava tudo e seguia, porque fé não é ausência de cansaço, é resistência mesmo cansado. Ele sabia que a ameaça externa queria criar medo dentro. Se o coração desistisse, o muro cairia por dentro antes mesmo de ser atacado por fora. Então Neemias reforçou os turnos, colocou cada família armada perto do trecho que estava construindo e disse: Não saiam da obra, não parem, vigiem com a alma, trabalhem com o coração. E assim, noite e dia, sob tensão constante, o povo trabalhava. Nenhum deles tirava as roupas para dormir. Dormiam com as armas por perto. Porque quem reconstrói a glória de Deus na terra precisa entender: descanso não é mais ausência de batalha, mas paz no meio dela. E mesmo debaixo de ameaça, o muro seguia crescendo, porque o inimigo pode ameaçar, mas não pode impedir o que Deus começou a restaurar. Você já se sentiu ameaçado no meio da sua reconstrução? Neemias te mostra: não recue, ore, arme-se com a palavra, trabalhe com fé, porque o inimigo só ataca quando sente que você está perto da promessa. O maior ataque contra a obra de Deus pode vir de dentro do próprio povo. Enquanto os muros cresciam e os inimigos se enfureciam do lado de fora, uma ferida silenciosa começou a abrir-se dentro do próprio acampamento. Os pobres gemiam. Famílias já haviam vendido suas terras e até filhos para pagar impostos e comprar trigo. Havia fome entre os que construíam. Muitos haviam deixado tudo para se dedicar à reconstrução e agora estavam endividados com seus próprios irmãos. Neemias ficou indignado. Como podia haver usura entre os que diziam servir ao mesmo Deus? Como alguém podia cobrar juros de quem lutava ao seu lado pela restauração da cidade santa? Ele convocou uma grande assembleia e falou com coragem: Vós emprestais com usura a vossos irmãos. Nós resgatamos nossos irmãos judeus que foram vendidos às nações, e agora vocês os vendem novamente? Silêncio. Ninguém respondeu. E Neemias continuou: Não é bom o que fazeis. Não devíeis andar no temor do nosso Deus? Naquele momento, ele poderia ter perdido o povo, poderia ter gerado divisão, mas Neemias escolheu a verdade. Confrontou em amor. Pediu que todos devolvessem os campos, as vinhas, as oliveiras e as casas, sem cobrar mais nada. E algo extraordinário aconteceu. Então disseram: restituiremos, e nada procuraremos deles. Faremos assim como tu dizes. Neemias 5:12. Neemias chamou os sacerdotes, fez o povo jurar, e ele mesmo deu o exemplo. Durante 12 anos como governador, não usou os privilégios do cargo, não exigiu impostos, sustentou 150 homens à sua mesa com seu próprio recurso. Ele orava em silêncio: Lembra-te de mim, Deus meu, para meu bem, conforme tudo quanto fiz a este povo. Neemias 5:19. Reconstruir é mais do que erguer muros, é curar relacionamentos, é limpar a injustiça. Neemias nos ensina que nenhuma obra de Deus pode ser feita se o povo não estiver unido, não apenas na mão, mas no coração. Se a reconstrução que você vive está travada, olhe para dentro. Às vezes, o inimigo não está do lado de fora. Está na ganância, na dureza de coração, no egoísmo não confessado. A restauração só continua quando há arrependimento. Quando o inimigo percebe que não consegue parar a tua mão, ele vai tentar paralisar o teu coração. A reconstrução estava quase no fim. Os muros já haviam sido erguidos, faltava apenas colocar as portas. Era o último passo.
E foi nesse momento que os inimigos decidiram usar outra estratégia. Não mais ataques, mas distrações. Sambalate, Tobias e Gesem mandaram um recado. Vem e congreguemo-nos juntos em Quefirim, no vale de Ono. Parecia um convite de paz, um encontro diplomático. Mas Neemias percebeu a armadilha. Ele respondeu com uma frase que se tornaria símbolo de toda a sua missão. Estou fazendo uma grande obra, de modo que não poderei descer. Por que cessaria esta obra, enquanto eu a deixasse e fosse ter convosco? Neemias 6:3. Eles insistiram 4 vezes. E nas 4 vezes, Neemias respondeu a mesma coisa, mas não desistiram. Na 5ª vez, enviaram uma carta aberta, cheia de mentiras. Diziam que Neemias queria se proclamar rei, que estava tramando rebelião. Tentavam assustá-lo, manchar sua reputação diante do império. Neemias, com serenidade e coragem, respondeu: Nada do que dizes existe. Tu o inventas do teu coração. Neemias 6:8. Eles queriam enfraquecer suas mãos com medo, mas Neemias orou. Agora, pois, ó Deus, fortalece as minhas mãos. E ainda tentaram mais. Mandaram um falso profeta para dizer que ele deveria se esconder no templo para não ser morto. Soava espiritual. Parecia prudente. Mas Neemias discerniu: um homem como eu fugiria. E quem sou eu para entrar no templo e viver? Não entrarei. Neemias 6:11. Ele entendeu. Até as vozes religiosas podiam ser manipuladas pelo inimigo. Por isso, sua base não era o medo, mas o temor ao Senhor. Então, contra todas as expectativas, em 52 dias, o muro foi terminado. E sucedeu que, ouvindo todos os nossos inimigos, temeram todas as nações que havia em redor de nós, e abateram-se muito em seus próprios olhos, porque reconheceram que o nosso Deus fizera esta obra. Neemias 6:16. Neemias venceu porque soube discernir o momento. O inimigo muda de forma. Às vezes ele vem com zombaria, outras com sedução, com elogios, convites ou até profecias falsas. Mas quem está focado na missão não desce. Você também está em reconstrução? Cuidado com os convites que querem apenas te tirar do lugar. Quando a porta está quase sendo fechada, o inferno tenta abri-la de outro jeito. Responda com firmeza: não posso descer. Estou fazendo uma grande obra. Construir muros é importante, mas manter os portões vigiados é o que sustenta a vitória. O muro estava pronto. As portas foram colocadas. As brechas haviam sido fechadas. Para muitos, ali seria o fim da missão. Mas Neemias sabia que a restauração verdadeira não termina quando os tijolos se assentam. Ela continua dentro do coração do povo. Ele nomeou porteiros, cantores e levitas, e colocou como governadores sobre Jerusalém 2 homens fiéis e tementes a Deus, Hanani e Hananias. A razão? Porque este homem era fiel e temia a Deus mais do que muitos. Neemias 7:2. Neemias entendeu que o muro não sustentava a cidade sozinho. Era preciso temor, vigilância e ordem. Por isso ordenou: as portas de Jerusalém não se abrirão até que o sol aqueça, e enquanto os guardas estiverem presentes, cada um vigiará diante de sua casa. Neemias 7:3. Essa decisão tem um significado espiritual profundo. Às vezes, depois de uma grande conquista, baixamos a guarda. Abrimos portas cedo demais, confiamos em pessoas erradas, e o inimigo que não conseguiu derrubar o muro entra sorrateiro pela porta. Neemias não permitiu isso. Em seguida, sentiu no coração algo vindo de Deus: registrar o povo, fazer o censo dos que haviam voltado do cativeiro com Zorobabel muitos anos antes. Ele procurou o livro das genealogias e começou a organizar o povo por famílias, dons, funções e regiões. Cada nome registrado era uma história de sobrevivência. Homens, mulheres, crianças, sacerdotes, levitas, cantores, porteiros, todos tinham lugar, todos tinham missão. Entre os que voltaram, havia também os que não puderam provar sua linhagem, e por isso foram excluídos do sacerdócio por precaução.
Neemias não agiu com parcialidade, porque a ordem de Deus não se negocia nem com emoção. A restauração só é completa quando há verdade, vigilância e temor. Neemias mostra que o zelo continua mesmo quando a obra física termina. E você, depois de vencer uma fase difícil, você relaxa ou vigia ainda mais? Muitas quedas acontecem depois da vitória, porque achamos que já terminou. Mas Neemias nos ensina: o cuidado deve continuar mesmo com os muros de pé. Vigiar não é falta de fé, é maturidade espiritual. Quando Deus te entrega algo, Ele também espera que você cuide. Depois da reconstrução das muralhas, Deus começa a reconstrução das almas. Com os muros erguidos e o povo organizado, algo inesperado aconteceu. O povo inteiro se reuniu como um só homem na praça diante da porta das águas. Mas não pediram pão, nem segurança. Pediram algo que por décadas estivera em silêncio. Traz o livro da lei de Moisés. Neemias 8:1. Sim, foi o povo quem pediu. Era fome, mas fome da palavra. Então o sacerdote Esdras subiu em uma plataforma de madeira e abriu o livro diante da multidão. Ao verem o livro ser erguido, todo o povo se pôs de pé. E quando Esdras bendisse o nome do Senhor, todos responderam: Amém, Amém. Neemias 8:6. Com os rostos inclinados, eles adoravam o Senhor com os rostos em terra. A leitura durou horas, desde o amanhecer até o meio-dia. E os levitas, ao redor da multidão, explicavam o sentido da leitura. A palavra não era apenas lida, era compreendida. E ao entenderem o que Deus dizia, o povo começou a chorar. Choravam, não porque estavam sendo humilhados, mas porque estavam sendo curados. Pela primeira vez em muito tempo, ouviram o que Deus pensava deles, o que Deus exigia, o que Deus prometia. E isso quebrou suas defesas mais profundas. Mas Neemias, Esdras e os levitas intervieram. Este dia é consagrado ao Senhor vosso Deus. Não vos lamenteis nem choreis. E acrescentaram: Ide, comei carnes gordas, bebei bebidas doces e enviai porções aos que não têm, porque este dia é consagrado ao nosso Senhor. A alegria do Senhor é a vossa força. Neemias 8:10. Foi um dia de festa, um dia de reconciliação. A palavra foi devolvida ao povo, e com ela a identidade. No dia seguinte, os chefes de família se reuniram para aprender ainda mais. Descobriram que no 7º mês havia uma antiga ordem: morar em tendas, relembrando os dias do deserto. Imediatamente obedeceram, montaram cabanas nos pátios, nas praças, nos terraços, e ali, com simplicidade, celebraram como não se via desde os dias de Josué. A alegria voltou, porque a palavra havia voltado. Você já sentiu a alma se reconstruir só por ouvir a palavra de Deus? Neemias mostra que nenhum muro basta, se o coração ainda está distante do Senhor. A verdadeira reconstrução começa quando a palavra entra. Se você anda frio, perdido ou confuso, peça como o povo: traz o livro. Depois da alegria veio o quebrantamento. O coração limpo chora o passado, mas se firma no presente de Deus. 24 dias depois da grande festa das cabanas, o povo voltou a se reunir. Mas desta vez não havia dança, nem mesas fartas. Vieram em jejum, com pano de saco e terra sobre a cabeça. Eles estavam prontos para confessar seus pecados, e não apenas os deles, mas os de seus pais, suas gerações passadas, suas omissões como nação. A confissão durou horas. Levantaram-se no seu lugar e leram no livro da lei do Senhor. E durante outra quarta parte do dia, fizeram confissão e adoraram o Senhor seu Deus. Neemias 9:3. Os levitas então se ergueram, e algo extraordinário aconteceu. Começaram a recitar em alta voz toda a história de Israel, como se recontassem a trajetória do povo, desde a criação, passando por Abraão, o Egito, o deserto, Canaã e até os pecados da própria nação. Foi como se a memória coletiva fosse restaurada. Eles reconheceram: Tu és justo em tudo quanto tem vindo sobre nós, porque Tu usaste de fidelidade
e nós, de perversidade. Neemias 9:33. A oração era longa, profunda, honesta. Eles não esconderam sua idolatria, sua rebeldia, sua dureza de coração. Admitiram que mesmo quando Deus os libertava, eles voltavam ao pecado. Mesmo quando tinham comida do céu, desejavam escravidão. Mas também reconheceram: na tua grande misericórdia, tu não os desamparaste no deserto. Neemias 9:19. O povo entendeu que Deus permaneceu fiel mesmo quando eles falharam, e isso os levou ao chão, porque a verdadeira conversão não é só vergonha, é gratidão. Então, naquele dia, tomaram uma decisão. Assinaram um pacto. Governadores, levitas, sacerdotes e o restante do povo firmaram um compromisso solene de seguir a lei de Deus com fidelidade. Era mais que emoção, era entrega. Neemias nos ensina que toda reconstrução precisa passar pelo vale do arrependimento. Não se trata de culpa paralisante, mas de verdade libertadora. Quem não encara os escombros do próprio coração, repete os erros que derrubaram a cidade. Você já fez esse mergulho? Já parou para confessar não só o que você fez, mas o que você se tornou? Não há reconstrução sem verdade, não há avanço sem confissão, mas quando você reconhece, Deus renova. A reconstrução só se completa quando o povo decide viver diferente daqui para frente. Depois da oração, do jejum e da confissão, o povo deu um passo definitivo. Firmou uma aliança por escrito. Sacerdotes, levitas, líderes civis, chefes de família, todos assinaram o compromisso de obedecer à lei do Senhor. Era um pacto coletivo, mas também pessoal. Um pacto com consequências. Eles prometeram em voz alta que não se casariam com os povos pagãos, que guardariam o sábado, que devolveriam os dízimos, que não negligenciariam o templo e que sustentariam os sacerdotes e levitas. E uma frase selou esse compromisso: não abandonaremos a casa do nosso Deus. Neemias 10:39. Foi mais que emoção do momento, foi uma decisão de viver diferente. Porque o povo entendeu que não adiantava ter muros de pedra se a fé continuasse em ruínas. Neemias sabia disso. Ele não estava interessado apenas na cidade, mas no coração da cidade. E o coração de Jerusalém era o Senhor. Por isso, o último passo da restauração foi devolver a Deus o centro da vida. Cada parte da aliança envolvia práticas espirituais que conectavam o povo à presença de Deus todos os dias. Leitura da palavra, generosidade, santidade, adoração. E aqui está a lição para mim e para você. Deus não quer apenas te tirar do cativeiro. Ele quer andar com você na liberdade. Não basta reconstruir a carreira, a família ou o ministério se o altar está vazio. Neemias mostra que o verdadeiro recomeço exige escolha diária. Hoje, talvez Deus também esteja esperando seu sim. Não só um arrependimento emocionado, mas um compromisso escrito no coração. Eu não vou mais abandonar o que é sagrado. Se Deus restaurou seus muros, não volte aos portões antigos. Se Ele fechou as brechas, não as reabra com seus hábitos. E se você estiver no alto da obra, não desça. A missão continua. E Deus ainda levanta pessoas como Neemias, comuns por fora, mas firmes por dentro.